queridos, tudo bem, meus amores? O vídeo de hoje é um vlog de leitura, o primeiro vlog de leitura deste canal. E o livro escolhido da vez foi este aqui, Quem é Você? Águia ou Galinha? Do autor Jorge Linhares. E para dar início a esse vlog de leitura, eu vou compartilhar com vocês a sinopse desse livro. Quem é você? Águia ou galinha? A águia chega a viver até 70 anos. Porém, aos 40 anos, ela precisa tomar uma séria decisão. Nessa época da vida, ela está com as unhas compridas e flexíveis, não conseguindo mais caçar suas presas para se alimentar. Seu bico alongado e pontiagudo já está curvo. Suas asas estão apontando contra o peito, envelhecidas e pesadas em função da grossura das penas. E voar já está se tornando uma tarefa difícil. Então, a águia só tem duas alternativas: morrer ou enfrentar um doloroso processo de renovação. Em nossa vida, muitas vezes temos de nos resguardar por algum tempo e, assim como a águia, começar um processo de renovação. Para que continuemos um voo de vitória, devemos nos desprender de lembranças, costumes e outras tradições que nos causaram dor. Nesse livro, você vai aprender mais sobre esse período de renovação e descobrir se suas atitudes são da águia ou da galinha. Então, quem é você? Águia ou galinha? Nossa vida é o resultado de uma visão específica e direcionada. Se a nossa visão é fraca, tornamo-nos limitados e derrotados. Nossas atitudes e ações se tornam debilitadas e impotentes, o que certamente irá gerar derrotas. Se a visão que temos é poderosa e vitoriosa, nossa vida irá refletir claramente um resultado grande e poderoso e nos tornaremos vencedores. Eu finalizei a leitura da introdução e do capítulo 1, que se chama Miopia Espiritual. E vamos lá, vou dar as minhas considerações iniciais. Quando eu olhei para a capa desse livro, o título chamou muito a minha atenção, né? Quem é você, águia ou galinha? E eu confesso para vocês que eu tive uma expectativa de que logo no início do livro o autor iria trazer as características da águia, as características da galinha e trazer isso com uma comparação sobre o comportamento humano, sobre as circunstâncias que acontecem no nosso dia a dia. Então essa foi a minha expectativa. Porém, o autor não começou dessa maneira. Logo na introdução, ele faz uma pergunta para nós, leitores. Quem é Jesus para você? E ele traz a visão que o apóstolo João teve de Jesus no momento da crucificação e a visão que o apóstolo João teve de Jesus lá no Apocalipse, no livro de Apocalipse. E isso nos leva a refletir sobre qual a visão que nós temos de Jesus. Será que nós enxergamos Jesus como ele realmente é? Ou será que nós temos uma visão distorcida? Será que nós enxergamos Jesus com o poder que ele tem para realizar coisas na nossa vida? Ou será que nós temos uma visão limitada do seu poderio? Então, logo no início do livro, nós começamos a refletir sobre isso, sobre qual a visão que nós temos de Jesus.
E o autor, ele também traz, né, alguns exemplos que ocorreram no início do seu ministério como pastor. Isso relacionado à expulsão de demônios. E fala sobre o poder de Jesus, né? Então, assim, começou de uma maneira que eu não esperava, mas vamos ver, né, nos próximos dias como vai ser a leitura, o que vai acontecer. E eu vou compartilhando tudo aqui com vocês, tá bom? Eu finalizei a leitura do capítulo 2 e do capítulo 3 e agora eu estou começando a compreender o porquê que lá no início do livro o autor falou sobre a visão que nós temos de Jesus. Qual é a visão que nós temos de Jesus? No capítulo 3, o autor cita as características da galinha. Ele diz assim: a galinha tem asas, mas não levanta voo. Tem olhos, mas não tem visão definida. Tem bico, mas não ataca. Tem pés, mas não é ligeira. Tem garras, mas não se defende. O destino da galinha é ser caça. Seu mundo se resume num quintal. E ele também diz: o Senhor não nos chamou para ter visão de galinha. Galinha só olha para os lados e para baixo, nunca para o alto. Toda a sua expectativa está ligada ao chão. Lendo o capítulo 2 e o capítulo 3, eu pude refletir sobre o quanto muitas das vezes nós estamos com os nossos olhos voltados para as circunstâncias ruins que acontecem nas nossas vidas. Muitas das vezes nós estamos tendo uma visão como de uma galinha, que olha para os lados e olha para baixo, mas se esquece de olhar para o alto. Os nossos olhos muitas das vezes estão tão focados no problema que a gente esquece de olhar para aquele que tem o poder para solucionar todos os nossos problemas. A nossa visão, de fato, é muito limitada. Tanto é que no capítulo 2, o autor cita um trecho que eu achei muito interessante e eu vou compartilhar agora com vocês. Do alto de um edifício, 25º andar de um hotel, um homem observava encantado o fluxo rápido e confuso dos veículos nas imediações. Bem embaixo de sua janela, um motorista estava às voltas com um problema no motor do carro que enguiçou bem ali. De sua posição privilegiada, ou seja, o homem que estava no 25º andar, conseguia ver a afluência do trânsito no raio de 5, 6 quarteirões e observava os motoristas manobrando para tentar uma posição melhor. Alguns, impossibilitados de ver adiante, insistiam em pegar justamente a pista onde estava o automóvel enguiçado. Julgando estar ganhando tempo, optavam pelo trajeto que os faria atrasar. De onde eu estava, podia ver o quadro inteiro, relata ele. Se me fosse possível comunicar-me com eles, poderia orientá-los e dizer-lhes exatamente o que fazer para atingirem o seu objetivo. Nós agimos da mesma forma que aqueles motoristas mal orientados. Enquanto trajetamos pela estrada da vida, insistimos em escolher nosso próprio caminho. Escolhemos o trajeto que, em nossa limitada visão, nos parece melhor, só para descobrirmos que a aparente vantagem só serviu para nos enveredarmos por um caminho onde, mais adiante, nos aguarda muita dor de cabeça e mais atraso. Contudo, como é maravilhoso saber que podemos olhar para aquele que está lá no alto, acima de tudo e de todos. Nosso Pai Celeste vê não apenas 5 ou 6 quarteirões à frente, mas toda a trajetória, do começo ao fim. A partir desse trecho, nós podemos entender
que o Senhor, ele tem a visão do nosso presente, do nosso passado e do nosso futuro. E por isso, ele sabe exatamente aquilo que é melhor para a minha vida e para a sua vida. Enquanto isso, por outro lado, nós seres humanos temos uma visão muito limitada. A gente só enxerga o aqui e o agora. E muitas das vezes nós estamos tão focados no problema que nós não enxergamos nem o aqui e o agora. Como esses motoristas que foram citados nesse trecho. Como eles não tinham uma visão ampla do todo, eles seguiram por um caminho que aparentemente seria o melhor. Porém, aquele homem que estava lá no 25º andar, ele tinha uma visão de 5, 6 quarteirões e ele conseguia ver qual o lugar melhor para se andar, para se caminhar com seus carros. Então isso nos leva a refletir que nós precisamos estar com os nossos olhos fitos no Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos estar com os nossos olhos voltados para Ele e confiarmos nele, entendendo que os planos dele para nossas vidas serão sempre melhores do que os nossos. Enfrenta a fúria das tempestades. Dos ventos, retira a força necessária para alçar voo aos picos mais elevados. É corajosa e destemida. Essa é uma característica própria da águia. Ela não se intimida diante de uma tempestade. Quanto mais forte o vendaval, mais alto ela sobe. Quando vê o prenúncio de um vendaval, sai logo do ninho, abre as asas, estufa o peito e aproveita a fúria dos ventos para alçar os voos mais altos. Aproveita os redemoinhos, porque gosta de estar acima das nuvens. Quando a águia está voando alto, ela não presta muita atenção ao que está se passando no chão, lá embaixo. Nós, os filhos de Deus, temos de ocupar o lugar que nos cabe por direito, nas regiões celestiais, bem acima dessas ninharias. Deus quer que sejamos cristãos águias. Não vamos abandonar nossa elevada posição. Deus nos chamou para sermos águias, para olharmos de cima, para alçarmos voo, face às circunstâncias adversas, para vivermos nas alturas, sem nos cansar, sem nos fatigar. Hoje é meu último dia de leitura. Eu parei na página 40 e hoje eu pretendo ler até a página 71. Ou seja, ler o capítulo 5, que é o último capítulo, e também a conclusão, para poder então finalizar esse vlog de leitura. Cheguei ao capítulo 5 e, enfim, descobri aquilo que eu havia comentado com vocês lá no início desse vlog. Ou seja, as características da águia e as características da galinha. Então vamos lá, começando pela galinha. Não voa, é caça, olhos laterais, é alimento, come restos, domesticável, medrosa, sujeita-se a ficar presa, faz seu ninho ao nível do chão, várias espécies, só enxerga durante o dia, ninho é composto por pena e capim, e aceita mais de um galo e morre cabisbaixa. Por outro lado, nós temos a águia.
cujas características são: voa alto, muito alto, é caçadora, olhos frontais, é devoradora, não se alimenta de nada em decomposição, é selvagem, valente, não aceita ficar presa, constrói seu ninho nos penhascos, é uma espécie rara, vê durante o dia e durante a noite. O ninho é composto por pluma, capim e espinhos, só aceita um macho toda a vida e morre voando. A leitura deste livro, Quem é Você, Águia ou Galinha? E agora eu estarei compartilhando com vocês as minhas considerações finais. Lembrando que eu estarei compartilhando aqui nesse vídeo a minha opinião pessoal de acordo com o que eu li e compreendi desta obra. Bom, o livro Quem é Você, Águia ou Galinha? Foi escrito pelo autor Jorge Linhares. É um livro que apresenta uma linguagem clara e objetiva, que inclusive eu já observei em outros livros deste mesmo autor esta característica. É um livro onde você lê e entende, compreende o que o autor quer passar para você de maneira simples, de maneira clara, de maneira objetiva. Neste livro, o autor faz uma analogia. Ele pega as características da galinha, as características da águia e faz uma comparação com o comportamento humano diante das circunstâncias da vida. E ao decorrer da leitura, nós vamos aprendendo quais são as características que Deus deseja que nós, enquanto cristãos, tenhamos, ou seja, as características da águia. É um livro que apresenta muitos aprendizados, mas o que mais chamou a minha atenção foi o fato do autor trazer a visão da galinha e a visão da águia, fazendo assim uma comparação em relação à nossa visão quando nós estamos passando por dificuldades na nossa vida. Então, o autor ele vem descrevendo que a galinha, ela olha para os lados e para baixo, enquanto que a águia, ela consegue olhar para o alto. E o autor, ele vem dizendo que nós, enquanto cristãos, nós devemos olhar pro alto, focar em Jesus, focar em Deus e não simplesmente focar nos problemas, nas adversidades que nós passamos em nossas vidas. Tanto é que na página 44 o autor escreve: e para nós, uma tempestade é uma ameaça ou um desafio? Diante da adversidade, escondemos-nos e deixamos escapar a oportunidade de subir espiritualmente? Ou seja, o que o autor está dizendo aqui? Que quando nós passamos por adversidades, por circunstâncias ruins na nossa vida, nós temos que enxergar isso não como algo que vai nos paralisar, que vai nos matar. Até porque o deserto, ele não é eterno, ele é passageiro. Então tudo que acontece na nossa vida não é para sempre. Passa. E o que nós precisamos manter nos nossos corações e na nossa mente é que a nossa visão, ela tem que estar tão focada em Jesus, no poderio do nosso Deus, que a gente consiga, de fato, compreender que as adversidades, elas serão vencidas, mas não por nós mesmos, pela força que o nosso Deus vai nos dar, pela capacitação que Ele vai nos dar. Então, a águia, diante ali da tempestade, ela aproveita a tempestade para conseguir voar ainda mais alto. E o autor está trazendo o que pra gente? Que a gente tem que olhar a tempestade como algo que vai nos impulsionar a crescer espiritualmente. Em meio à tempestade é onde a gente mais tem que orar, mais tem que jejuar, mais tem que realmente se quebrantar e não ficar ali paralisado, culpando Deus de tudo ou se afastando da presença dele, como se tudo fosse culpa dele e como se ele não tivesse o poder real para nos curar, nos livrar, fazer com que a gente saia como vencedor. Então é isso que o autor traz pra gente, foi o que mais chamou a minha atenção, que é o quê? Focar em Jesus, focar em Deus e não na circunstância, não no problema. É óbvio que quando a gente passa por momentos difíceis, é doloroso, a gente muitas das vezes se sente sozinho, a gente muitas das vezes acredita que vai perder a batalha. Só que se nós mantivermos os nossos olhos voltados para aquele
que é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível pra gente não é impossível pra ele. Se nós focarmos nele, nós vamos conseguir vencer. E isso foi o que mais chamou a minha atenção na leitura desse livro. Um outro trecho desse livro que chamou muito a minha atenção está na página 69 e na página 70, na conclusão do livro, que diz assim: a águia é conhecida por sua intrepidez e coragem. Ela não foge à luta, não se acovarda, não entrega os pontos ante as circunstâncias adversas. Nascemos em Cristo para voar, e voar alto. À medida que os filhotes vão crescendo, a mãe águia vai retirando primeiro as penas, depois o capim, para que os espinhos criem certo desconforto e eles alcem voo. Deus age da mesma forma conosco. Quando estamos bem acomodados no nosso ninho, ele, como águia, retira as penas, o capim, os gravetos e permite que os espinhos nos incomodem para que alcemos voo. Quando chega o momento de um filhote aprender a voar, a mãe põe-o na asa, sobe bem alto e então se inclina, deixando-o escorregar. E lá vai o filhote descendo todo atrapalhado. De repente, a mãe desce como uma bala e se posiciona debaixo dele para que pouse em suas asas. E repete esse ritual até que o filhote aprenda a voar. O Senhor nos sustenta. E em caso de titubearmos, abriga-nos sob suas potentes asas. Ele está sempre por perto para nos socorrer. Suas asas são sempre o melhor e mais seguro abrigo. Ou seja, se hoje você que está me assistindo estiver passando por alguma adversidade, algo que tem feito com que você fique desanimado da caminhada, lembre-se da lição que foi aprendida com a leitura deste livro. Foque os seus olhos no Deus que tudo pode fazer por você. É Ele quem te sustenta. É Ele quem te carrega no colo diante das adversidades. Então, não aponte o dedo para Deus como se Ele fosse o culpado de tudo de ruim que está acontecendo na sua vida. Mas faça o contrário. Se apegue cada vez mais com Ele. Em oração, em leitura da palavra, no jejum, no relacionamento com Ele. E entenda que é Ele quem vai te sustentar em meio a essa adversidade. Esse livro apresenta muitos pontos positivos. Porém, um ponto negativo que eu não poderia deixar de compartilhar com vocês está no fato de que, na sinopse do livro, o autor ele fala: a águia chega a viver até 70 anos. Porém, aos 40 anos, ela precisa tomar uma séria decisão. E a continuação, né, dessa sinopse eu compartilhei com vocês no início desse vlog. E este ponto aqui, que foi um ponto que quando eu li a sinopse, eu fiquei assim, ansiosa para poder saber o que ia acontecer, como acontece. Claro que aqui na sinopse o autor já esclarece muita coisa, mas ao meu ver, eu tive uma expectativa de que ao decorrer do livro, o autor iria aproveitar mais desse acontecimento tão importante na vida da águia. E isso não foi realizado. Você vai ler o livro e você vai ver que o autor fala sobre a visão que nós temos de Jesus. Ele vem citando ali as características da galinha, né, os pontos negativos que nós, enquanto cristãos, devemos fugir. E vai trazendo ali os pontos positivos da águia, que nós, enquanto cristãos, devemos, né, nos inspirar. Mas quando se trata do que foi falado aqui na sinopse, de acordo com esse momento tão importante na vida da águia, dessa decisão tão importante, o autor não aproveita muito disso. Então é um ponto que, pra mim, foi negativo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vlog de hoje. Deixem o seu like e também o seu comentário. Um forte abraço e fiquem na paz!